Da obra Contos de Aprendiz, os contos Flor, Telefone, Moça e A Baronesa, de Carlos Drummond de Andrade, ao som de Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton Nascimento. Flor, Telefone, Moça. Não, não é conto, sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora eu me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave e sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste, e sorrindo, mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. Daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando o enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça naturalmente gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Se o enterro era mesmo muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada. Você já notou como coroa impressiona a gente? Demais. E há a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores por disposição de família ou falta de recursos. Tanto faz. As coroas não prestigiam apenas o defunto, mas
até o embalam. Às vezes ela chegava a entrar no cemitério e acompanhar o préstito até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar para passear no rio. E no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no mourisco, debruçar-se na murada. Tinha o mar à sua disposição a 5 minutos de casa. O mar, as viagens às ilhas de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu para andar em São João Batista contemplando o túmulo, coitada. No interior isso não é raro, mas a moça era de Botafogo. Ela trabalhava em casa. Não me interrompa. Você não vai me pedir a certidão de identidade da moça, nem sua descrição física. Para o caso que estou contando, isso não interessa. O certo é que de tarde costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério, mergulhada em cisma. Olhava uma inscrição ou não olhava, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia. Comparava as covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos, considerava retratos em medalhões. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá, pois que mais poderia fazer? Talvez mesmo subisse ao morro onde está a parte nova do cemitério e as covas mais modestas. E deve ter sido lá que uma tarde ela apanhou a flor. Que flor? Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo, ou cravo. Para mim foi margarida, mas é puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz, não tem cheiro, como inconscientemente já se esperava, depois amassa a flor, joga para um canto. Não se pensa mais nisso, se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua quando voltou para casa, também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O certo é que já tinha voltado, estava em casa bem quietinha. Havia poucos minutos quando o telefone tocou. Ela atendeu. Alô? Cadê a flor que você tirou de minha sepultura? A voz era longínqua, pausada, surda. Mas a moça riu e, meio sem compreender, o quê? Desligou. Voltou para o quarto para as suas obrigações. 5 minutos depois, o telefone chamava de novo. Alô? Cadê a flor que você tirou de minha sepultura? 5 minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mas preparada. Está aqui comigo, vem buscar. No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu. Quero a flor que você me furtou, me dá minha florzinha. Era homem, era mulher? Tão distante, a voz fazia-se entender, mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar, estou te dizendo. Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor. Você tem obrigação de devolver. Mas quem está falando aí? Me dá minha flor, eu estou te suplicando. Diga o nome, senão eu não dou. Me dá minha flor, você não precisa dela e eu preciso. Quero minha flor que nasceu na minha sepultura. O trote era estúpido, não variava e a moça, enjoando, logo desligou. Naquele dia não houve mais nada, mas no outro dia houve. À mesma hora o telefone tocou. A moça inocente foi atender. Alô? Cadê a flor? Não ouviu mais. Jogou o fone no gancho irritada.
Mas que brincadeira é essa? Irritada, voltou à costura. Não demorou muito, a campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa recomeçasse: olhe, vire a chapa, já está pau. Você tem que dar conta de minha flor, retrucou a voz de queixa. Pra que foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo no mundo, eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Esta é fraquinha, não sabe de outra, e desligou. Mas voltando ao quarto já não ia só. Levava consigo a ideia daquela flor, ou antes a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério e agora a aborrecia pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido, era distraída por natureza. Pela voz não seria fácil acertar, certamente se tratava de voz disfarçada, mas tão bem que não se podia saber ao certo se de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria. E vinha de longe como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda. Você está vendo que a moça começou a ter medo. E eu também. Não seja bobo. O fato é que aquela noite ela custou a dormir e daí por diante é que não dormiu mesmo, nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom, a voz não ameaçava, não crescia de volume, implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo e que seu sossego eterno, admitindo que se tratasse de pessoa morta, ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa e a moça, além do mais, não queria se amofinar. No quinto ou sexto dia ouviu firme a cantinela da voz e depois passou-lhe uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi, deixasse de ser imbecil, palavra boa porque convinha a ambos os sexos. E se a voz não se calasse, ela tomaria providências. A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. A intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algum engraçado, absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, diziam a voz. A voz chamou hoje? Indagava o pai, chegando da cidade. Ora, infalível, suspirava a mãe desalentada. Descomposturas não adiantavam, pois, ao caso. Era preciso usar o cérebro, indagar, apurar na vizinhança, vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava, mas qual? Ninguém reclamava flor de jazigo. E restava a rede dos telefones particulares, um em cada apartamento, 10, 12 no mesmo edifício. Como descobrir? O rapaz começou a tocar para todos os telefones da Rua General Polidoro, depois para todos os telefones das ruas transversais, depois para todos os telefones da linha 26. Discava, ouvia o alô, conferia a voz, não era, desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto, o tempo de sair do cemitério e tocar para a moça e, bem escondida, estava ela que só se fazia ouvir quando queria, isto é, a 1 hora certa da tarde.
Essa questão de hora também inspirou a família a algumas diligências, mas infrutíferas. Claro que a moça deixou de atender telefone, não falava mais nem para as amigas. Então a voz, que não deixava de pedir se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais: você me dá minha flor, mas quero minha flor. Quem furtou minha flor tem de restituir, etc. Diálogo com essas pessoas a voz não mantinha. Sua conversa era com a moça e a voz não dava explicações. Isso durante 15 dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria escândalos, mas teve de queixar-se à polícia, ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. Então o pai correu à companhia telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo que coçou o queixo, aludiu a fatores de ordem técnica. Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao Senhor. É o sossego de minha filha, de minha casa. Serei obrigado a me privar de telefone? Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura? Aí é que não se apurava mesmo nada. Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo: volte para sua casa, tranquilize a família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. Bem, você já está percebendo que não adiantou. A avó sempre mendigando a flor, a moça perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver enterro passando? Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma flor, a um vago defunto que nem sequer conhecia. Porque já disse que era distraída, nem mesmo se lembrava da cova de onde arrancara aquela maldita flor, se ao menos soubesse. O irmão voltou do São João Batista dizendo que do lado por onde a moça passeara aquela tarde havia 5 sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma, desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou 5 ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente sobre os 5 carneiros. Voltou para casa e ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto propiciatório havia de aplacar a mágoa do enterrado. Se é que os mortos sofrem e aos vivos é dado consolá-los depois de os haver afligido. Mas a voz não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha senão aquela miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume, isso não dizia a voz. Era como se dissesse: e a mãe desistiu de novas oferendas que já estavam no seu propósito, flores, missas, que adiantava. O pai jogou a última cartada, espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo a quem expôs longamente o caso e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. Compareceu a inúmeras sessões e grande era sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se recusaram a cooperar ou eles mesmos eram impotentes. Esses poderes, quando alguém quer alguma coisa de sua última fibra, e a voz continuou surda, infeliz, metódica. Se era mesmo de vivo, como às vezes a família ainda conjecturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação lógica para aquilo. Seria de alguém que houvesse perdido toda a noção de misericórdia, e se era de morto, como julgar, como vencer os mortos?
De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel e refletir: até a maldade pode ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor e essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? Mas e a moça? Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, exausta, mas sossegue, para tudo há esperança. A voz nunca mais pediu. A baronesa. O senador abriu a porta e, branco no robe de chambre vinho tinto, disse com voz alterada, embora conservasse o tom parlamentar: Luiz, avise a Renato que a baronesa faleceu. Luiz, hóspede da casa, estava de costas, debruçado sobre xícaras e pratos. Apenas voltou a cabeça. Visprou, senador? Como visprou? Quer dizer, bateu o 31, esticou? O senador olhou sem reprovação. Seu rosto exprimia antes esforço por penetrar naquelas palavras tão alheias a seu vocabulário. O primeiro movimento do rapaz foi no sentido de ir ver o corpo, mas refletiu. Era urgente avisar Renato. Onde estaria Renato? Como um eco de seu pensamento, o senador exclamou: onde estará Renato? Ah, isso é difícil. A esta hora, talvez esteja em Ipanema, pensando com a Déia Cartaxo. Ou então no Flamengo, idem com a lituana. Vou dar uma espiada. Como é que foi, hein? O senador sentou-se com evidente intenção de não narrar pormenores. De resto, os ignorava. Ao entrar no quarto da tia bem cedo, para a clássica pergunta de como passar a noite, notou o mesmo silêncio de sempre, mas dentro do silêncio um cheiro ou ausência de cheiro, um sinal só perceptível aos velhos que logo reconheceu. A baronesa era antiquíssima e à noite, sem qualquer incômodo para os da casa, tinha-se finado. Ana Clementina de Soromenho, Pinheiro Lobo e Figueiredo Moutinho. Dos Figueiredo Moutinho de Baepende, viúva de um barão com grandeza, cujo patrimônio sobrevivera à corte por meio de alguns milhares de títulos em bancos e companhias sólidas. Boa senhora, Dona Clementina, se bem que completamente surda e ausente. Luiz vira no máximo 4 vezes e estava há um mês em casa do senador, onde ela vivia há anos. A baronesa mal saía do quarto, firmada em pernas impróprias. Sua perna mais hábil era a bengala, cujo rumor se perdia nos tapetes do apartamento. Estranho o apartamento se juntarmos em sua representação os móveis modernos aos objetos remotos. O duco ao bolor invisível, mas eterno, que envolve as caixas de madrepérola onde se guardam fitas e broches de antigamente. O living, aquela maravilha de claridade sob a baía, mas no fundo do corredor a porta do quarto da baronesa marcava o limite de uma região de sombra, rapé, reumatismo, pigarro, bolinhas de cânfora, sedas de gorgorão, pentes de monograma, conversa de bailes idos. Tudo presidido pelo ceticismo do senador, que vinha dos velhos tempos e não se integrara nos novos. Porém, derramava sobre todas as épocas, raças, religiões e costumes uma indulgência plenária não isenta de desprezo.
Veja se traz Renato ainda pela manhã. Já mandei avisar aos outros parentes. Renato fica por sua conta. O João Barbosa tomará todas as providências. A essa voz de que os parentes já estarão informados, Luísa engoliu o pão com geleia como se fosse o último alimento sobre a terra e sua salvação dependesse de tê-lo ingerido. Saiu voando, precipitou-se para fora e apertou com a mão aberta os 3 botões do elevador, o de descer, o de subir e o de alarme. Voando, apanhou um táxi e mandou tocar para Ipanema, pois não acreditava muito em lituanas. Renato era homem de 15 mulheres, mas com Deia é que ele devia estar. Deia, anterior a todas, continuava resistindo à deterioração do hábito. Vamos a Ipanema. Renato custou a acordar, percebia-se que a noite fora também de álcool intenso. Nesse mês estava em moda a cachaçinha de catrambe e fazia-se apostas de 200 paus sobre o número de cálices dessa especialidade que cada um seria capaz de enxugar. Renato, a baronesa vispirou. Ah, o que? Sério? E se você não chegar depressa, a turma limpa ela sozinha. Renato, naquele estado, precisava era de sono, sal de fruta, chuveiro. A morte de sua tia-avó vinha completamente fora de propósito. Teve um rasgo sublime. Rumo à baronesa, secundou Luiz. Limpa essa cara, veste aí qualquer trapo e chispamos. No caminho, preocupados com a lerdeza do táxi, os sinais verdes apagavam-se por encanto e nunca houve tanto um caminhão nas ruas do Rio. Os dois consideravam: se Etelvino já tiver chegado, estamos fritos. Ele rapa tudo. Qual? Aquilo é um boboca, você deve abrir o olho, é com Clarita. Ela estava com sentido nos brincos e na pulseira grande. Presta atenção também no Cícero, ouviu? Aquele camarada é capaz de esconder o cadáver. Luiz, você é meu amigo? Uai, então? Luiz, deixa de safadeza e me conta. A que horas tia Clementina morreu? Você já entrou no quarto? Juro que não, respondeu Luiz solenemente. Com certeza morreu dormindo. A tropa é capaz de não ter aparecido ainda. Acorda tarde. Espias chegaram. 3 automóveis à porta do edifício denunciavam a ofensiva dos parentes. Renato olhou para Luiz e, com acento muito particular, Fomos, respondeu o outro compungido. Subiram sem dizer palavra. Os parentes espalhavam-se pelo apartamento. O senador repousava no quarto de dormir com enxaqueca. A empresa funerária ainda não viera. No dia claro, meio quente, nada lembrava a presença da morte, salvo aquele quarto no fundo que permanecia fechado. Renato abriu lentamente a porta. Seu amigo ficou esperando no corredor. Quarto escuro. Não, a cortina de tabuinhas fora arregaçada e aquele feixe de coisas veneráveis e ridículas aparecia quase que pela primeira vez à luz natural e aos olhos de Renato. Ali estava, pois, o corpo de sua tia-avó, eco de São Cristóvão, reduzido ao mínimo, algo caprichoso e desconcertante como objeto suprarrealista ou materialização espírita. Boa velha que teimava em contar casos do Império e explicar a genealogia dos Figueiredo Moutinho, da qual excluía o ramo espúrio dos Figueiredo Chaves, gente intrigante e muito ordinária, brigada com Dom Pedro. Por absurdo que parecesse, tinha na cômoda um saquinho de balas de mel que oferecia a todos como proteção para os brônquios. Boa velha, um pouco chata, mas que joias! Eram o sonho da família, essas joias de um século morto que poderiam ser convertidas em bom dinheiro
caso não se preferisse transformá-las em alguma coisa de moderno. As joias escorriam da baronesa, seus vestidos oficiais já se tinham desvanecido há muito, mas deles restava a lembrança de corpetes bordados a ouro e guarnecidos com brilhantes, fingindo gotas de orvalho. Joias de cabeça e pescoço, de busto, cintura e braço, de dedo e orelha, joias de sapato e quem sabe até se outras joias. Algumas tinham sido distribuídas pela baronesa como presente de casamento e batizado, outras inexplicavelmente desapareceram. Com a memória fraca, Ana Clementina era incapaz de dar relação de tudo e às vezes se encontrava um anel rolando no chão, além do que famílias de trato em geral desconfiam de arrumadeiras. A velha estava ainda na posição em que fora encontrada, a cabeça um pouco erguida sobre o travesseiro, apenas as mãos esticadas. Esperava-se a chegada de uma prima especialista em cuidados fúnebres que tardava. Ela comporia o corpo, ninguém mais mexesse, e o entregaria aos carregadores da empresa para o laborioso transporte pelo elevador e a exposição na capela de Santa Teresinha. Impossível conceber enterro saindo de um edifício de apartamentos onde os mortos são intrusos, mas que ninguém mexesse. Renato aproxima-se da cama e seu passo não é seguro como passo de rua. Quer analisar objetivamente aquela massa inerte, mas divide-se entre sentimento e análise. Afinal, era sua tia-avó, um segredo de sangue circulava entre eles. Mas não havia sangue, só ossos, não havia carne, só ossos, um maço de ossos por cima do somier azul celeste. Na extrema aderência da pele, a caveirinha apresentava-se perfeita e apenas o lábio superior, como casca enrugada de fruta, selava a boca e parecia querer esconder o queixo, onde um ou outro fio de cabelo se enroscava nevado. Os braços estavam nus, os dedos vazios, tinham chegado antes. Lentamente Renato estendeu as mãos, era sua tia-avó. Passou-as pelo rosto miúdo, descarnado, numa carícia errante. Depois as mãos se afundaram nos cabelos ralos. De leve passearam pelo couro cinza, desceram a nuca, feito cócega. Voltaram um pouco, tatearam. Entre as pelancas retorcidas do que fora o mais belo par de orelhas de 1880, os dedos tiveram trabalho em descobrir algo, em fixá-lo, puxá-lo. Mas fosse o que fosse, não cedia, e na luta para arrancá-lo, a cabeça veio para a frente, alteou-se, o corpo ficou sentado com rigidez. Os dedos puxando, o corpo quase se levantava. Súbito, plic! A defunta teve um movimento para trás e desabou na cama como se caísse de costas. Renato apertou as mãos no calor de todo o corpo, cerrou os olhos, esbarrou na banqueta, na penteadeira e correu para fora, onde o fiel Luiz o esperava. A esquerda é minha, sussurrou Luiz, vendo os punhos fechados. 50-50, em apartamento mesmo grande como aquele, é difícil a gente se isolar para uma conversa mais íntima. Foram ao banheiro. O ventinho de fora batia nas toalhas, refrescando a pele. Como é? E a safra? Renato não respondia, mãos lacradas. Parece que você ficou meio frouxo depois de espiar a velha. Coitado, achou o colar? O outro com a cabeça fez que não. Pois olha, meu velho, para mim ela morreu foi do colar. Também ele não saía do pescoço nem na hora do banho. Você se lembra que ele dava 3 voltas folgadas? Cada vez que um da turma precisava de grana, chegava perto da velha no sono e arrancava uma conta. O colar foi diminuindo, diminuindo. Na última vez que eu vi a baronesa, ela dava só uma volta e olhe lá.
Com certeza o Cícero perdeu ontem na Urca e veio aqui hoje cedinho. A velha foi estrangulada. Deixa de besteira, Luiz. Ela deu o colar à tia Matilde em Poços. Pode ser, mas abre logo essa mão e passa a minha parte. O outro abriu, mostrou os brincos. Só isso? A partilha foi honesta. Conversaram ainda por algum tempo e Renato derramou loção no cabelo. Esta loção de papai é uma droga. Vamos dar o fora? Preciso telefonar à Lituana. Assim acabou o segundo reinado.